Nossa vida mudou bastante nas últimas décadas, pense aí. Os avanços tecnológicos dos últimos 40 anos criaram praticamente um outro mundo. E fique tranquilo, não é só você que se sente perdido diante de novos modelos, novos parâmetros. Esse é o papo que a gente vai ter agora com o psicanalista Jorge Forbes e a atriz Maria Fernanda Cândido, os protagonistas de Terra 2, novo programa da TV Cultura, que discute as questões da pós-modernidade num formato tão legal, tão inovador, e a gente vai conversar sobre isso. Boa noite, Boa noite, meus colegas. Pois é, Forbes, Maria Fernanda, você tem uma bússola para fazer com que a gente se encontre nesse mundo, hein, Forbes? Está difícil. Exatamente. Ele tem. Ele tem. Tem, né? Tem não, mas ao menos a tentativa que a gente vai fazer em Terra 2 é essa. As pessoas estão muito angustiadas, estão muito perdidas. Os pais não entendem os filhos no sentido, por exemplo, do colégio. As pessoas não sabem mais como é que são essas novas formas de amor. Você tem crimes inusitados, você tem uma epidemia de tóxicos muito importante. Você tem nascimento totalmente diferente. O medo, essa você tem cultura medo, do medo, que né? eu acho que é uma coisa muito... Gente, identidade sexual, gênero, Identidade sexual, tudo. você tem um sexo em inúmeros gêneros, né? Você não morre mais, você pode mais do que você quer, não é verdade? Então, todos esses aspectos são aspectos da pós-modernidade. Seria um pouco pesado a gente chamar pós-modernidade, né? Porque as pessoas confundem, porque acham que o moderno é o atual, então pós-modernidade seria o futuro. Não é isso. Então, nós simplificamos e vamos dar o nome de modernidade Terra 1, pós-modernidade, ou seja, o tempo atual, de Terra 2. Esse é o Terra 2. Esse é Terra Terra 2 é 2. esse mundo... Terra 2 é o mundo de hoje, que já existe e que a gente não está sabendo reconhecer. E, num primeiro momento, a gente se entusiasma, se fascina com esse mundo, mas logo depois fica com muito medo, porque é um mundo de escolha, é um mundo que eu não tenho padrões, é um mundo que cada ato que eu fizer, eu vou ter que me responsabilizar por ele. Então, as pessoas voltam correndo para algum... Para um lugar seguro. Para tentar um porto seguro. Seguro. Mas está difícil também. É difícil. Dentro do Terra 2, a dramaturgia tem um papel muito importante para que essas discussões aconteçam, né? Porque tem vocês dois como esses mediadores, mas a dramaturgia é uma cereja ali, não, Maria Fernanda? Eu acho, por quê? Porque quando eles me chamaram, o Jorge é o grande idealizador, né, desse programa, a ideia dele, a vontade de falar sobre essas questões do mundo contemporâneo é dele. E aí, quando eu chego, quando eles me chamam, a gente ainda não tinha esse formato. E aí... Eles que ela está falando... sou eu e o Marcos Amazonas. Ele e o Marcos Amazonas, verdade. Eles tinham a ideia, os dois me chamaram. E a gente aí não sabia, então, como contar essa história. E por que eu trouxe a dramaturgia? Por que eu achei que isso era importante? Porque se fosse eu e ele conversando, quer dizer, isso ficaria como uma aula, vamos dizer assim, uma palestra. Então, a gente fugiu disso. A gente trouxe a dramaturgia porque a dramaturgia, ela pode aproximar as pessoas dessa discussão e desse tema. Isso acaba gerando uma proximidade muito maior, porque aí as pessoas também podem se reconhecer, acabam se colocando na situação. Isso gera uma outra discussão, fica de um outro ponto de vista. Claro. Né? Então, e tem ainda mais uma questão, que é a gente assistir no Terra 2 o processo, né, dos atores para que essa dramaturgia aconteça. Porque isso é Terra 2 já, Entendi. entende? A gente, em vez de entregar uma performance pronta, um resultado pronto para o público, que é normalmente o que a gente assiste, porque a gente assiste os resultados. Mas se você pensar que para um ator se aproximar de um texto, ele precisa se aprofundar naquilo para ele se relacionar com aquele conteúdo, com o que é que está sendo dito. Então, esse processo de aproximação do ator com o conteúdo já consiste a própria discussão desses temas. Nós fizemos discussões com os atores, longas discussões sobre o que era a Terra 2, o que é viver na pós-modernidade, o que é não ter dentro e fora esses espaços que se interconectam. E foi incrível como pessoa como, por exemplo, Bacana, a Mica, o Ricardo. A gente está falando da equipe toda. Mica Lins e Ricardo Elias são os diretores, o Bacana é o diretor de arte. O Enéas, que faz o roteiro, né? Que eles conseguiram traduzir isso em linguagem pictórica, escultural, musical, de uma maneira absolutamente brilhante. A gente vê que tem uma coerência inteira no programa. Deixa eu mostrar isso, um trechinho. Vamos. Muito prazer. Então vamos lá.
Vamos começar a fazer nossa primeira leitura. Vamos? Depois a gente faz uma interrompendo. Gente, o episódio de hoje tem um tema que eu acho importantíssimo. Você estava animadíssima. Por que você queria falar sobre toca muito. É porque pais e filhos é uma coisa que acho que todo mundo está percebendo, essa modificação nessa relação entre pais e filhos. É uma coisa muito evidente. Não, o que é minha responsabilidade para você? Mesada? Esse cartão de crédito? Até quando eu vou investir nisso, hein? Investir? Você não está investindo em nada, pai. Você está provendo. E providente de duas maneiras, de dinheiro, e vou também dar um rumo. Como você disse em algum momento, o pai é uma espécie de GPS. Olha aí, e aí deu para a gente entender bem. Então tem essa discussão, né, do roteiro, essa leitura, que vocês estão presentes. A gente tem a própria dramaturgia, a peça ali. A dramaturgia é o segundo bloco, aí você vai ter a peça mesmo. E num terceiro bloco, eu e o Forbes voltamos a conversar sobre isso. A gente assiste e vai comentando. E comenta. Essa relação da arte fazendo esse caminho, essa transição, eu fico imaginando o que é o papel dela. E eu fico imaginando, é o papel do teatro muitas vezes, não? Não é essa transição que vocês utilizaram aí no Terra 2? A arte é uma coisa fundamental para a Terra 2, porque quando em Terra 1 nós tínhamos uma vida padronizada, uma vida que seguia caminhos pré-determinados. Em Terra 2 você tem uma terra horizontal, flexível, líquida, múltipla, onde cada um tem que escolher o que quer e se responsabilizar por isso e pôr no mundo. Isso é o ato do artista, né? É a ética do artista. O artista, ele se responsabiliza por sua singularidade e passa ela no mundo, né? Van Gogh, por exemplo, viu o girassol que só ele viu. Hoje em dia, todos nós vemos girassóis de Van Gogh, né? Quer dizer, ele se responsabiliza e passa isso no mundo. A gente não consegue ver uma banda sem pensar no Chico, não consegue chegar em Salvador sem pensar em Jorge Amado, não é verdade? Então, tirando o talento de cada um dos citados, cada um de nós terá que repetir esse mesmo gesto em Terra 2. E a dramaturgia, né, ela, como disse a Maria Fernanda, não só ela multiplica as possibilidades identificatórias do espectador, porque se eu vejo uma vida particular, singular, eu penso na minha, por semelhança ou por dissemelhança, né? Mas eu entro naquilo. E como os espaços todos do programa vão se interpenetrar, né? Eu não vou ter nada estanque e o espectador vai ser levado a essa posição de se responsabilizar também por suas escolhas. Ao menos é o que a gente quer. Eu acho um papel mais ativo e mais inteligente de um telespectador, né? Que bom que essa é a proposta. Eu queria falar do primeiro programa, para que as pessoas tenham ideia dos temas que vão ser abordados. E aí a gente já mostra um trechinho desse primeiro episódio que vai ao ar na próxima terça-feira. Sinfonia Sem Fim. Nós estamos vivendo uma mudança que a gente pode mais do que a gente quer. A gente pode viver mais tempo do que o tempo que a gente quer viver. É bom isso, hein? A gente pode mais do que a gente quer. Não é? Que medo. Quero continuar vivo virtualmente. E acho que você vai ser eu melhor do que eu mesmo. Quero continuar vivo virtualmente. E eu acho que você vai ser eu melhor do que eu mesmo. E olha esse tema, a gente já fica pensando, contem pra gente, é alguém que sabe que está condenado e que quer continuar a viver virtualmente, é isso? Ele quer continuar a viver virtualmente, quer continuar interagindo com os internautas com quem ele se corresponde, ele não quer abrir mão dessa existência. Quer ser eterno. Quer ser eterno. E ele pode ser eterno, aí é que tá, ele, de alguma forma. Ele pode, eu não vou contar, porque é muito impressionante, é muito impressionante a dramaturgia, mas é uma forma da gente pôr a discussão no ar que o homem que vai nascer, o homem que vai viver 200 anos já nasceu. A nossa longevidade está indo a galope. Você já pensou, por exemplo, você tem um amigo daqui a pouco de 110 anos, vai dizer assim, eu acho que vou fazer faculdade de medicina, vou fazer um vestibular para faculdade de medicina.
Isso não é uma science fiction, isso não é uma coisa muito distante. Nós estamos chegando a isso, nós já estamos com pretensão a menos de vida. Se a gente se perguntar aqui entre nós, né, ou aqui no estúdio, o pessoal em casa, né, o pessoal em casa diz assim, não, eu vou viver ao menos até 90 anos. Isso era impensável. Há 20 anos atrás, ninguém ia dizer uma coisa dessa. Ia dizer que ia viver até 70. 70 era a marca, né? Não, só isso já muda tudo. Já muda tudo. Então, como é que a gente vai ficar? Muda a tua relação com o tempo. Não é? Como é que vai ficar essa pessoa todo esse tempo na vida? E uma coisa maravilhosa também que eu acho que é legal a gente contar, que fazer esse programa acaba também transformando demais a gente, porque essa discussão enriquece. E eu acho que uma das coisas que mais ficou, Os câmeras participavam sem parar. Os câmeras comentavam, davam toda. todo mundo comentando, todo mundo participando. E aí, quer dizer, tem uma coisa que eu acho que ficou e foi muito forte, que a gente acabou abordando em quase todos os episódios, é a questão da responsabilidade. A gente está entrando num tempo em que a responsabilidade é enorme, porque a gente está vivendo um mundo de escolhas. Claro. Esse mundo que você diz que nós podemos muito mais até do que queremos, ele te coloca um cardápio infinito de escolhas. E aí você ter tanta opção, quer dizer, a responsabilidade da escolha é toda sua. Agora você foi acadêmica, porque realmente... Nossa! Eu tô adorando esses protagonistas não, e, por favor, não percam! Terça-feira, Terra 2 estreia aqui na TV Cultura. O primeiro episódio vocês já viram. O tema interessante, instigante. A gente vai desligar a televisão e vai continuar pensando. Essa é a ideia. É desafiador, é um programa desafiador. A gente vai desafiar o espectador a participar de alguma maneira, entende? Eu já topei. Não é assim um entretenimento que você só vai receber, não. Você vai receber, mas você vai participar. É a vida do espectador que vai estar sendo representada, a vida de hoje. E, de repente, Caia Frias diz assim, mas isso me ocorre. Isso me diz respeito. Isso me diz respeito. Ah, então eu posso isso? Ah, então é por aí. Quer dizer, se nós estamos buscando esse efeito de um insight sobre esse novo tempo, que as pessoas não fiquem mais com medo do mundo que a gente está. Vamos lá. Vamos lá? Muito obrigada pela presença de Obrigada vocês. a vocês. Sucesso pro Terra 2. Obrigada. Eu já sou telespectadora. Que bom! Já temos uma. Já tem uma.